Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você, no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Se alimentando da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é que nos sustenta na caminhada, direciona o nosso viver. Nós invocamos Teu nome, Senhor, sobre nós. Teu nome santo, poderoso, grande. Tu és o nosso Deus e nós somos Teus servos. Em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, palavra viva, palavra eterna, pela qual tudo foi criado e recriado. Renova o nosso coração, recria nossos pensamentos, nossos sentimentos, para que nós possamos andar nos Teus caminhos, Senhor. Vinde em nosso auxílio, vinde em nosso socorro. Não tardeis, Senhor, em nos abençoar, em nos iluminar e nos proteger. Dai-nos a Tua proteção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós nos colocamos diante da mesa do Senhor e hoje nós vamos estudar aqui na nossa Bíblia o livro do Êxodo, capítulo 24, versículos de 1 a 18. E estamos entrando nessa parte tão importante, que é a parte da aliança de Deus com o seu povo. Entendendo que o povo de Deus somos todos nós estamos tratando da aliança de Deus conosco. Aliança de Deus comigo, com você e com todo o povo de Deus. Senhor, nós somos o Teu povo. Assim diz o texto sagrado. O Senhor disse a Moisés: sobe até o Senhor. Aliás, a compreensão correta é justamente essa. Sobe até o Senhor, junto com Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel, e vos prostrareis à distância. Apenas Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi transmitir ao povo todas as palavras e todos os decretos do Senhor. O povo respondeu em coro: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. A gente já anotou aqui no nosso caderno essa passagem e a data do dia de hoje, mas a gente pode até parar aqui a partir desse versículo 3, quando é o ponto-chave dessa comunicação de Deus com o seu povo. Aqui, além de vermos ordem de Deus para cada um de nós vemos a palavra de Deus ser transmitida a todo o povo, como ordem a ser vivida, cumprida e colocada em prática. Mas aqui nasce também um princípio de obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. E este princípio é o princípio da vida. Quando o povo responde: faremos tudo o que o Senhor nos disse, nós estamos nos comprometendo em viver esta aliança com o Senhor. O esforço de cada um de nós, filhos e filhas de Deus, é colocar em prática as palavras do Senhor, os mandamentos do Senhor. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Escrever quer dizer gravar, guardar, colocar no coração. Mais importante do que escrever no caderno, nós escrevemos aqui no caderno, muito bem. Mais importante do que digitar, datilografar, mais importante do que ter algo escrito, é ter realmente no coração, para que isso conduza a nossa vida, oriente todo o nosso viver. E levantando-se na manhã seguinte, ele ergueu ao pé da montanha um altar e 12 colunas sagradas, segundo as 12 tribos de Israel. Em seguida mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos com sacrifícios de comunhão ao Senhor.
Moisés pegou a metade do sangue, colocou em vasilhas e derramou outra metade sobre o altar. Ele tomou o livro da aliança, leu em voz alta ao povo que respondeu: faremos tudo o que o Senhor falou e obedeceremos. Então, diante do livro da aliança. Aqui está o livro da aliança. Aqui está o livro da nossa união com o Senhor. É diante do livro da aliança que nós nos comprometemos em, primeiro, fazer tudo o que o Senhor falou e obedecer ao Senhor nosso Deus. É preciso que mergulhemos no Espírito da Palavra. E o Espírito da Palavra é dois verbos importantes. Está nos mostrando aqui. O fazer e obedecer. Obedecer, audire, é primeiro ter um ouvido que escute a Deus, as direções de Deus, as luzes, a sabedoria, a condução que Deus dá para a nossa vida. E quando nós escutamos a Deus, nós obedecemos a Ele, nós colocamos em prática na nossa vida a sua palavra e a sua vontade. Moisés pegou o sangue, aspergiu com ele o povo e disse: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, referente a todas essas cláusulas. Aqui é um princípio eterno maravilhoso, esse versículo 8, porque com o sangue de animais, Moisés está aspergindo o povo, para que no livro da lei e no sangue esteja confirmado a aliança daquele povo com Deus, deste povo que é o povo do Senhor com Deus. O sangue representa a vida, simboliza a vida. A vida dos animais, que agora se asperge sobre o povo, simboliza a vida daquele povo que se une com Deus. Uma alusão àquilo que é o sangue do Cordeiro imolado, o sangue de Cristo que é derramado na cruz para a nossa salvação. É ali que está a nossa aliança. Nenhum sangue de animal será mais derramado. A nossa aliança não será mais com sangue de animais, mas será com o sangue de Jesus, nosso Senhor. Todas as vezes que nos aproximarmos da Eucaristia, nós estamos renovando a nossa aliança com Deus. Nós estamos firmando uma aliança com o Senhor. Eucaristia é compromisso de vida. Eucaristia é aliança com Deus. O sangue do Cordeiro é o sangue da nova, eterna e definitiva aliança. E Moisés subiu com Arão, com Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel. E eles viram o Deus de Israel. Debaixo dos pés dele havia uma espécie de pavimento de safra, límpido como o próprio céu. E ele não estendeu a mão contra os israelitas escolhidos. Eles puderam contemplar a Deus e depois comeram e beberam. Eles puderam contemplar a Deus, Deus invisível, Deus que é puro Espírito. Quando nós subimos ao seu encontro, nós o contemplamos, ainda que os olhos físicos não o enxerguem. Mas os olhos da fé é capaz de contemplar a presença amorosa de Deus quando nos colocamos aos seus pés para ouvi-lo e para obedecê-lo. Nós contemplamos aquele a quem ouvimos e aquele a quem queremos obedecer. Como precisamos contemplar o Senhor nosso Deus. Se recolher no silêncio da oração, no silêncio do nosso quarto, no silêncio da igreja, no silêncio da capela, no silêncio interior da alma, para que Deus seja o contemplado, adorado, amado, glorificado, exaltado na nossa própria vida. E o Senhor disse a Moisés: sobe para junto de mim,
no monte fica ali. Eu quero dar-te tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi para que instruas este povo. Então, versículo 12, está uma ordem de Deus. E nós seguimos no versículo 13 que diz: Moisés levantou-se com Josué, seu ajudante, e subiu ao monte de Deus. Ele tinha dito aos anciãos: espera por nós aqui até voltarmos. Arão e Hu ficam convosco. Quem tiver alguma questão, dirija a eles. Quando Moisés subiu ao monte, a nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, ele chamou Moisés no meio da nuvem. A glória do Senhor aparecia aos israelitas, como um fogo devorador sobre o cume do monte. Moisés, porém, penetrando na nuvem, subiu a montanha e permaneceu ali 40 dias e 40 noites. O simbolismo maravilhoso de Moisés, que sobe a esta montanha sagrada, porque ali a glória do Senhor está presente, nos coloca diante de um tempo da graça, um tempo privilegiado, onde, quando eu subo, eu deixo para trás tudo aquilo que me prende, que me absolve, tudo aquilo que são minhas ocupações, para me ocupar do Senhor. E para que o Senhor ocupe o lugar que é dele na minha vida. Ir ao encontro do Senhor é deixar as ocupações para se ocupar do Senhor e para que a primazia do Senhor ocupe o lugar na minha vida. Precisamos fazer isso na oração diária, nos retiros, retirar-se para colocar-se na presença do Senhor, nosso Deus. Nós vamos agora chamar o Padre Antônio Xavier para que nos ajude a aprofundarmos mais ainda a nossa reflexão. É interessante, depois da formulação ali dessa aliança, da lei que é dada, que é necessário o povo dar uma resposta. Precisa dizer se aceita ou se não aceita, porque não seria uma aliança se não houvesse um eu concordo em relação àquilo que é apresentado. Então Moisés, logo nesse capítulo, apresenta ao povo essas cláusulas da aliança, aquilo que se deve cumprir, e o povo diz que fará aquilo que o Senhor disser. E aí vem um gesto muito interessante, que é Moisés que asperge o povo com o sangue, né? Ele toma o sangue da aliança e toma nas mãos, né? E asperge o povo para que o povo então possa estar sendo marcado pelo sinal da aliança. E é interessante a utilização dessa questão típica do sangue. No Antigo Testamento, o sangue representa exatamente a vida. Por isso que não se podia comer carne com sangue, porque a vida pertence somente a Deus. Então, comer uma carne com sangue seria apropriar-se da vida, da alma, né? Daquele animal que se estava comendo. E por causa disso que não se pode derramar sangue de ninguém, né? Mesmo os animais, quando eram mortos, eram degolados porque o sangue escorresse, exatamente porque o sangue era o símbolo da vida. E aqui, esse gesto de aspergir com o sangue ali o povo, e que mais adiante será repetido, onde ele vai aspergir com o sangue o povo e vai aspergir o altar também com o sangue, tem um sinal muito interessante, que aquele sangue que foi então oferecido a Deus, daquele animal que Moisés degolou, ele passa a simbolizar uma vida. Quando se asperge Deus e se asperge o povo, então os dois estão sendo misturados na mesma vida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.